Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo no canal no YouTube e nós vamos falar sobre esporte hoje, mais precisamente sobre futebol e coronavírus. Como que a modalidade está lidando com essa pandemia e o que nós temos sobre o futuro do futebol e também do esporte no Brasil e no mundo. Com a pandemia do coronavírus, a gente começou a analisar a questão sobre a organização do esporte em si e como que ficaria as modalidades durante a pandemia e pós-pandemia. Atualmente, a gente está numa situação em que o Brasil ainda não tem uma decisão sobre e o futebol internacional está voltando aos poucos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, no final do mês de junho, esse vídeo aqui deve sair em meados de julho, a gente ainda está numa indecisão sobre o futebol brasileiro. O Campeonato Carioca retornou mais precisamente na quinta-feira, dia 18 de junho, com o jogo entre Flamengo e Bangu. O jogo aconteceu no estádio do Maracanã, sem torcida e com todos os protocolos necessários para que o jogo acontecesse. Claro que essa situação ela foi um pouco criticada. Alguns jornalistas e até próprios jogadores não acharam muito certo que o futebol voltasse ainda com a pandemia em grande escala no Brasil. Por mais que já tenha se resolvido algumas coisas sobre o vírus, alguns países já estão basicamente com a crise controlada, mas ainda é uma crise que se alastra aí pelo mundo afora. A gente não tem ainda uma previsão sobre o que vai acontecer. Mas o Brasil, pelo menos os clubes brasileiros, uma parte deles quer voltar de todo o jeito com o futebol, seja com a doença controlada ou não. Por enquanto, nós não temos uma perspectiva sobre quando teremos uma vacina para este vírus. As pesquisas elas continuam, os tratamentos existem, mas a gente ainda tem um problema em relação à eficácia desses tratamentos. Se realmente vai acontecer, se não vai acontecer, se as pessoas estão lidando bem com o tratamento, se ela não estão. Então é uma coisa que fica um pouco indecisa sobre como é que vamos seguir com este coronavírus. O futebol, ele retornou mais precisamente na Itália, na Inglaterra e na Alemanha. A Alemanha foi o primeiro país que saiu, que fez essa pandemia, essa quarentena, conseguiu retornar de forma segura. Fez os seus jogos, ainda está acontecendo. Acho que nós já estamos chegando no final do campeonato. Pelo menos eles já conseguiram até o momento definir o campeão da temporada, que é novamente o Bayern de Munique. O campeonato italiano vem voltando aos poucos também na Itália. O país da bota foi um dos países que mais sofreu com o coronavírus, teve bastante mortes. Passou, se não me engano, passou ali de 10 mil mortes, foi uma coisa um pouco complicada. A Inglaterra foi voltando também aos poucos, diminuindo a questão de rodadas, jogos bem espaçados de um para outro, foram reduzidas as rodadas, foram compactadas essas rodadas e foi também feito protocolos de higiene, teste em jogadores e comissão técnica e a liberação de 5 substituições por jogo, diferente das 3 substituições que nós tínhamos antes do início da pandemia. Se precisar, durante o jogo, trocaria 5 jogadores. Se é um jogo que tem uma prorrogação, alguma coisa que vá se estender por mais que 90 minutos, acrescentaria mais uma substituição, sendo feitas 6 substituições por jogo em 3 tempos. Então, se o técnico quisesse utilizar as 5 substituições, ele teria que fazer no mínimo 2 substituições duplas. Foi assim que as organizações Premier League, Série A, Bundesliga conseguiram fazer com que seus campeonatos retornassem. O Brasil está tentando retornar aos poucos. A partir agora de julho, o Campeonato Paulista vai começar a liberar os treinos, só que a gente ainda não tem uma perspectiva para os outros lugares. Há uma discussão dentro da CBF para que volte o mais rápido possível, para que consiga fazer protocolos seguros para que os jogadores possam entrar em campo. Só que a perspectiva que nós temos é que, assim, pelo andar que nós estamos dos jogos e também da questão do vírus, vai ser difícil
gente vê jogos esse ano novamente com torcida. Porque nós estamos com uma volta tão incerta e com uma situação tão incerta no país, a gente imaginava que o país poderia, sei lá, controlar bem essa situação e não foi assim. Nós nos perdemos em algum momento dessa questão do vírus, a gente não conseguiu controlar do jeito que a gente imaginava que seria. E hoje nós estamos com essa perspectiva incerta de como é que vai ser o esporte, mais precisamente no Brasil, com a questão do coronavírus. A gente teve muitos adiamentos esse ano, a gente adiou principalmente as Olimpíadas de Tóquio e que já se questiona sobre as Olimpíadas do ano que vem, se realmente teremos espaço para que elas aconteçam ou não, porque a própria organização das Olimpíadas disse que só deve acontecer as Olimpíadas se acontecer a vacina do coronavírus. É um evento tão grande que reúne tantas pessoas, várias nacionalidades, num único país, não dá pra você unir todo mundo lá em Tóquio e seja o que Deus quiser. Principalmente porque o Japão é um país pequeno comparado com outros países e não dá pra você juntar uma galera numa cidade sem a certeza de que você pode controlar a doença. Simplesmente num respiro, num espirro, numa tosse, você propaga essa doença. Até agora a gente não sabe como que ela reage em cada pessoa, porque cada pessoa tem uma reação diferente, então a gente não sabe como é que é essa doença. Mais que as pessoas falem assim, usa tal remédio, o coronavírus você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, a gente não tem certeza do que pode fazer. São especulações que a gente tem. Eu particularmente não me arrisco a fazer qualquer coisa que tenha que ser feita. A única coisa que eu faço e que eu acho que todo mundo deveria continuar fazendo também é a questão do ficar em casa. Tudo bem, eu sou privilegiado de poder ficar dentro de casa, estou gravando dentro de casa, trabalho dentro de casa, ok. Só que tem pessoas que abusam, que poderiam muito bem estar dentro das suas casas e não estão. E nós estamos ainda numa crescente de número de casos e mortes dentro do país. E aí é uma outra questão que a gente já até conversou anteriormente aqui no vídeo, e não vale muito voltar nesse assunto. E também o que preocupa bastante as pessoas é que essa parada que nós temos, né, essa quarentena que a gente não sabe até quando vai, ela é uma quarentena política, portanto de coisas que já aconteceram em relação a isso, e também que é uma quarentena que traz uma crise financeira, porque boa parte do nosso comércio está fechada. A gente não pode abrir restaurante, a gente não pode abrir o comércio. Havia cidades que podiam abrir o comércio e precisaram voltar pelo número de casos que aumentaram, o número de mortes que aumentaram. Então a gente está numa indecisão muito grande e imagina a questão do esporte. Como é que vai ser? A gente, em tempos normais, a gente já teria terminado os campeonatos estaduais. Nós agora estaríamos jogando brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. A gente estaria jogando esses campeonatos agora. E não, a gente está parado, precisando que fique parado para que a gente pare de alastrar essa doença e a gente não sabe como corrigir, como fazer, como organizar. A gente já percebe que esse reflexo da crise econômica já fechou algumas empresas. Empresas grandes, por enquanto não. Quero que não aconteça. Mas empresas pequenas, pelo que eu já ouvi de notícias, elas já fecharam. Principalmente que há empresas que reclamam bastante que não estão conseguindo o crédito do governo. Voltando ao reflexo nos clubes. Como que os clubes vão pagar os seus jogadores? Como que eles vão manter funcionários? Teve time que precisou demitir funcionários. Precisou reduzir salários de jogadores. É esse o reflexo que está sendo. O que eu analiso sobre esse futuro para o esporte, principalmente para o futebol? Nós não vamos jogar futebol da mesma maneira que jogávamos antes. Não sei, alguma coisa vai mudar, porque esse sentimento de justiça, vamos dizer assim, esse sentimento de mudança é importante. A gente precisa muito ter esse sentimento de mudança. Porque alguma coisa estava errada. Não é possível que a gente vá sair dessa pandemia, seja quando for, e achar que, tipo, a pandemia passou, vamos voltar ao que era, gente. Vai, continua aí, rouba bastante, brinca bastante. De alguma maneira, a gente precisa olhar para o futuro de uma maneira diferente. De uma maneira mais clara, mais objetiva. Porque se não adiantou de nada isso, a gente simplesmente sofreu, fechou empresas, quebrou clubes, parou o mundo pra nada. Eu sinto, sinceramente, que a gente precisa reagir de uma certa maneira, de uma maneira diferente em relação a essa pandemia, em relação a tudo. O jeito de trabalhar, o jeito de viver e o jeito de fazer esporte. Pelo menos é isso que eu tenho em mente. O que vocês acham sobre isso? O futebol vai ter uma mudança muito grande, muito expressiva? Deixe seu comentário aqui embaixo, siga nossas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nada. Lembrando que os vídeos são toda quinta-feira às 18 horas, ok? Gente, até a próxima semana. Tchau pra vocês.